Para acompanhar mais conteúdos como este, acesse o nosso site www.entrevistasdojo.com.br. Ele é jornalista, comentarista político, é também imortal da Academia Brasileira de Letras. Só lá que ele é imortal, não é, Merval? Infelizmente. Merval Pereira, venha para cá. Merval Pereira. E olha só, um livro sobre o mensalão. Qual é o nosso parentesco? Nós somos primos de segundo grau. Então. Meu pai era primo do seu pai. Exatamente. E Merval era um nome que, se eu não me engano, eu botei num personagem também, não foi? Botou um médico, que papai era médico. É, doutor Merval. Chamava doutor Merval, de vez em quando tinha chama o doutor Merval. Eu me lembro que tinha isso. E aí você está lançando agora o livro sobre o mensalão, com prefácio do ministro Carlos Aires Brito. Aliás, tem uma frase no prefácio que me chamou a atenção, que é aqui, quando diz o seguinte: a sua extrema facilidade para entender das coisas do direito, mesmo não sendo nem jurista, nem exercente de qualquer das chamadas profissões jurídicas. O que é que te atrai nessa profissão, Merval? Olha, eu fiz o primeiro ano de Direito e parei, deixei a faculdade porque eu já estava trabalhando em jornal, e aí saiu uma lei dizendo que quem já estava trabalhando em jornal podia se registrar, não precisava de diploma, né? Naquela época não precisava de diploma. Então eu continuei, eu vi que eu queria continuar em jornal e abandonei o Direito. Mas nesse caso específico do mensalão, eu tive que conversar muito com vários advogados para entender exatamente o que estava acontecendo, né? Os ritos todos da justiça e certas firulas e o linguajar, né? Para não... E também para entender o inexplicável, né? Jamais se viu uma rede igual tão tentacular de corrupção. Aliás, hoje em dia pode-se falar nisso, porque a coisa já foi julgada. Eu sempre no programa faço questão de não pré-julgar. Uma coisa já foi julgada, foram condenados, continuam soltos, né? Agora tem um período de recursos que, em alguns detalhes, a condenação está feita. Agora tem que discutir quantos anos de cadeia, porque tem, por exemplo, o Zé Dirceu foi condenado por formação de quadrilha, também, né? Então isso soma a pena dele, mas foi condenado por 5-4, então com 4 votos contra, ele tem direito a recorrer. Então, recorre no mesmo tribunal, né? Porque tribunal, o Supremo, no mesmo como tribunal. o nome indica... Mas dessa vez tem um detalhe que pode ser significativo, é que não serão os mesmos ministros, porque o Aires Brito, por exemplo, se aposentou, né? E tem um ministro, o Teori Zavascki, que foi nomeado e não participou do julgamento, mas participará do recurso. Porque foi no finalzinho, né? Pegou o bonde andando, não dava para... Mas vai participar do recurso. E tem mais um ministro para ser nomeado. Então, 3 ministros novos, pode mudar completamente o resultado. Agora, você falou em jornalismo. Eu, na época, peguei exatamente essa fase de não precisar... Você sempre escreveu... Eu escrevi no Globo todo domingo durante 5 anos. Antes disso... Escrevi na Última Hora, redação, coluna diária, e também na Folha, também, quando eu vim para São Paulo. E nessa época não tinham, né? Só diploma, depois que tinha do diploma. Agora também não tem, já derrubaram, né? Porque realmente... Está uma discussão, mas
por enquanto, não precisa mais. E você trabalhou na redação do Globo. Trabalhei no Globo. Aí você foi chefe de redação. Eu fui chefe, fui diretor de redação no lugar do Evandro. Isso. Substituiu o Evandro quando o Evandro veio para a TV Globo. Nosso queridíssimo, meu querido amigo. Foi uma coisa... grande chefe, foi quem fez a grande reforma do Globo. É verdade. Em 70 e tantos. Foi quem me colocou nessa coisa de fazer política, né? Porque, foi o Evandro, ele era um animal político por excelência. E engraçado que ele, para eu fazer política, ele primeiro me botou para fazer esporte, que ele também tinha feito esporte. E ele dizia assim, olha, é ótimo fazer esporte, porque aquela politicalhada toda você vai aprendendo, igualzinho a Brasília, os políticos, vai lá se acostumando. E eu achava graça porque ele discutia muito com o doutor Roberto, né? E parecia uma criança discutindo com... só faltava fazer birra, mas discutia para ter um ponto para realmente objetivar o que ele estava falando. Você chegou a discutir muito com o doutor? Discuti Como muito. É que era discutir com o doutor? Olha, o doutor Roberto era uma pessoa muito educada, mas muito firme, né? Sabia o que ele queria. Tinha vezes que ele mandava mudar a manchete, ele ditava a manchete. Aí você diz, mas doutor Roberto, não cabe. Vai ficar assim, não, cabe, meu filho, cabe. E cabia, né? Diminuía o tipo e cabia. E uma vez, mas tem uma coisa engraçada, que uma vez ele mandava editorial, ele tinha mania de publicar editorial na primeira página. E a gente não gostava, achava que enfeiava a página, que não... Mas ele mandava. Aí um dia ele me mandou um editorial, eu li, botei na primeira página, ele me ligou de noite. Você recebeu aí? Recebi. Você leu? Disse que li. O que você achou? Aí eu parei e disse assim, o senhor quer saber com sinceridade? Aí ele parou também e disse assim, mais ou menos. Aí eu comecei a rir, ele também, e ninguém discutiu. Né? Mais ou menos. Ele não estava muito afim de discutir aquela coisa. Tem umas histórias com o Armando Nogueira também maravilhosas, dele mandar demitir um repórter que tinha feito uma matéria inteiramente sem sentido e que redundava que era contra a própria empresa. Aí ele mandou demitir, o Armando Nogueira segurando, que era um excelente repórter, falou, mas também, doutor Alberto, para demiti-lo, temos que demitir também quem fez a edição da matéria, o editor, que também é responsável. Então, também pode demitir os dois. Aí o Armando esperou uma semana e tal, e nada. Uma semana depois, o doutor Alberto ligou de novo e disse, e aquela demissão, você já foi efetuada? Não, doutor Alberto, mas semana que vem agora sem falta. Para ver se o doutor Alberto esquecia aquela coisa. Uma semana depois, o doutor Alberto ligou de novo, ele, olha, semana que vem sem falta. Aí o doutor Alberto falou assim, você sabe que nós podemos ampliar esse nível de demissão. No dia seguinte, os dois estavam demitidos. 6 meses depois, ele conseguiu recontratar os dois. Ele tinha muita firmeza, né, na condição. Sempre muito afável, né? E vamos falar aqui do Mensalão. Você aborda todos os absurdos que surgiram durante... Foram colunas, foram 4 meses e meio de julgamento, né? E eu praticamente escrevi diariamente sobre, mesmo quando não tinha a sessão, tinha repercussão do que aconteceu, tinha informações de bastidores, né, que você conseguia. Então foram 4 meses e meio de colunas praticamente diárias sobre o assunto, né, acompanhando o julgamento, que foi um marco na história. Não, e na televisão também, você sempre era o comentarista do assunto. Exatamente, à noite no Jornal das 10 eu ia comentar. Foi um período realmente importante na história política do país, né? Primeira vez que houve um julgamento desse tipo, né? Até então, só 1 ou 2 políticos haviam sido condenados pelo Supremo e mesmo assim ninguém foi para a cadeia, estava recurso, anos e anos de recurso. E tem uma coisa que eu acho muito estranha, que eu espero que não deve acontecer agora, mas eu me lembro que o Battisti, o terrorista italiano, e eu digo terrorista porque ele fazia atos de terror, inclusive assassinatos, num regime que não era uma ditadura. Que era uma democracia. Era uma democracia plena.
E aí o Supremo condenou que ele fosse mandado de volta. E o Lula emitiu uma ordem acima do Supremo, dizendo não, ele pode ficar no Brasil. E ele está aí até hoje. Quer dizer, acima do Supremo, há a possibilidade também do presidente da República anistiar todo mundo? Olha, eu digo possibilidade. A anistia é possível, mas acho que não. Não, eu também acho que não. Eu estou dizendo que é engraçado. No caso do Batista foi uma coisa escandalosa. Nesse caso do Batista, foi escandaloso, eu concordo com você, mas havia uma interpretação possível da última palavra. Quer dizer, o Supremo decidiu que tinha que ir embora do país dentro da legislação existente. E aí deu a última palavra ao presidente. Quer dizer, ele podia, não deveria, mas ele podia achar um atalho para... Um caminho para fazer isso, que eu também não entendo por quê, mas... Mas nesse caso, eu acho que não tem. Agora, você, durante esse período, chegou a receber ameaças? Não, nunca. E comentários negativos de outros jornalistas? Isso aos montes, né? Porque tem uma rede na internet, principalmente, de jornalistas que são chapa branca, né? Que defendem o governo permanentemente e tal. E são muitos financiados pelo governo. Então, as críticas eram sempre. E voltando um pouco, no futebol, você chegou a cobrir algum fato escandaloso, alguma corrupção dentro do esporte? Não, só acompanhei aquelas manobras de bastidores, né? E escalação de jogadores. Você ia assistir os jogos? Treino. Eu gostava, sempre gosto muito de futebol. Eu sou fluminense, como você, somos fluminenses. E eu morava na Marquês de Abrantes, quando eu era garoto, nasci lá. Ia a pé um grupo vê o treino do Fluminense, um chute do Valdo, lembra do Valdo, aquele grande artilheiro? Lembro. Então, um chute, eu estava atrás do gol, a bola veio em cima de mim, olha, criança, botei a mão assim, quebrou o braço. Ainda bem, senão quebrava o nariz. Quebrava a cara, quebrava. Como é que você se tornou colunista de política de O Globo e também na televisão? Como é que foi o teu primeiro encontro com as câmeras? Pois é, tem uma coisa engraçada. Eu, quando era repórter, eu tentei fui para Brasília, mandado para Brasília, cobri o Geisel, né? E foi a primeira atividade política que eu fiz em jornalismo. E havia uma combinação do Globo com a TV Globo, que os repórteres principais do Itamaraty, do Palácio Planalto, também fariam para a TV Globo. Eu fiquei um ano tentando entrar e não entrava. A Alice Maria era a diretora, né? Muito minha amiga, e ela nunca achava que estava bom, mandava continuar treinando e tal. Aí um ano, no final de um ano, eu tive uma grande notícia, tive uma informação importantíssima. Gravei, era um fim de semana, aí o sujeito que estava de plantão disse assim, tá bom, mas ninguém liberou esse cara até hoje, eu não vou liberar, não. Aí eu desisti, eu digo, aí não é possível, não dá. Aí, quando eu voltei agora para a Globo News, há 10 anos atrás, era a Alice Maria, que estava na Globo News. Que também. É uma amiga muito querida. Muito amiga. Adoro. E aí retomamos o contato aí com a televisão, então foi muito bem. Mas é que fazer comentário é um pouco mais fácil do que ser repórter ao vivo, né? Comentário, você mesmo ao vivo, você é mais relaxado, né? Repórter é mais tenso. Mais tenso. Mas eu comecei a fazer a coluna há 10 anos, exatamente, eu era diretor do Globo. E o Globo tem uma decisão que aos 60 anos o executivo tem que se aposentar. Jornalista não, mas executivo. Eu era diretor de redação e estava com 53 anos, já pensando o que eu ia fazer antes dos 60, porque eu não ia também esperar fazer 60 anos para reinventar a minha carreira. Mas você não fez 60 anos? Fiz, eu tenho 63.
Tem 60. Não, basta olhar para você que você diz, você é um homem de 63. E aí o Márcio Moreira Alves, que era o colunista, teve um problema de saúde e não pôde continuar escrevendo diariamente. E aí a gente começou a procurar um substituto. Como estava muito difícil, ninguém concordava com... Eu resolvi antecipar, eu digo para o João Roberto, que é quem cuida da área editorial dos jornais, da televisão, do grupo. Disse, João, então vamos antecipar aqui o meu projeto e deixa eu começar a fazer a coluna, porque... E aí eu comecei, há 10 anos, com 53 anos, comecei a fazer a coluna e estou gostando muito. Foi uma reinvenção. Oportuna e muito antecipada, né? Mas não dá para... Realmente foi uma surpresa. Eu sou o terceiro mais jovem da academia. Mas tem o Marco Lucchesi, que não tem 50 anos, eu acho. Menino. Tem o Sequim, que também tem 60, por aí, e eu. Somos dos 3. Tinha uma foto quando o Otto Lara foi eleito para a academia, tinha uma foto dele de fardão com os outros acadêmicos todos. Ele era o mais jovem. Então você olhava a fotografia, ele parecia um menino. Né? Você olhava e dizia, não. Com que idade esse menino entrou na academia? E até hoje lembram dele, né? Que ele fazia uma bagunça danada, brincava com todo mundo. Toda vez que tinha eleição na academia, aparecia sempre um candidato que ninguém sabia quem era, mas era invenção do Otto. Ele inventava um candidato, dava um voto para o cara. E falando em voto, como é que vai ser? Como é que está sendo o negócio da fumaça preta, que já saiu uma fumação preto? Agora você acha que vai demorar muito até? Do Papa? Não, acho que não. Acho que do jeito que a igreja está necessitando de de Papa. Um Papa, exatamente. Exatamente. Está necessitando de se recompor, de lançar uma mensagem de esperança, né, para o futuro. Acho que eles vão resolver isso rápido, espero. Você sabe que a gente estava no camarim, a gente viu uma imagem de uma visita que o Papa fez à Alemanha em 2011, em que ele está com o presidente da Alemanha, ele salta do avião e tem uma fila de autoridades e dos cardeais todos em fila. Aí ele vem andando no tapete vermelho, que não era o tapete vermelho do Oscar, era um tapete vermelho de aeroporto, E ele vai assim, com a mãozinha estendida, e tem 9 cardeais que não dão a mão a ele. Tem um que olha para cima, o outro faz assim, 9, só 4 deram a mão a ele. E ele foi seguindo, andando. Se desse tempo até de mostrar, a gente mostrava. Aqui no 5º bloco, ele vai com aquela mãozinha assim. Aí você vê, o primeiro é aquele que tem nome de azeite, lá o Bertone. Parece azeite Bertone. E que é um traíra, porque era um colaborador importante. Tem uma foto que saiu na vez, inclusive, dele ao lado, atrás do Papa, assim. E você não sabe ainda que ele é um trairão, né? É o primeiro da fila, foi junto, e o Papa estica a mão e ele... Que coisa. A gente vai ver no 5º bloco, a gente vai mostrar. Merval Pereira, primo, muito obrigado pela sua presença. Eu conversei aqui com o Merval Pereira sobre o mensalão. Todos gostamos. Eu vou sugar ele ainda mais um pouquinho, ele sentadinho ali. O dia a dia do mais importante julgamento da história política do Brasil. Até então, a gente pensava que era o do Collor. Pois é. Não é? Virou fichinha. Tem o lançamento do livro amanhã, dia 13, às 19 horas, na Saraiva do Shopping Pátio Brasil, em Brasília. Isso. Você vai fazer agora uma... Eu lancei no Rio e em São Paulo já. E agora Brasília. Brasília. Pode surgir protestos, como contra a blogueira cubana? Protesto contra a liberdade de expressão? Isso não existe no mundo. Pois é, poder pode, né? Mas espero que não... Espero que tenha, para usar é claro, evidente. Bom, eu
tive recentemente, a gente até conversou num almoço, na inauguração do Museu do Mar, lá no Rio. Isso. Eu peguei um efeito colateral dessa agressividade dos manifestantes, porque eles estavam lá se manifestando contra várias coisas. Contra a MP dos Portos, contra a reurbanização da zona portuária, contra os teatros fechados e tal. E quando eu estava saindo, um casal saiu na frente e um manifestante gritou na cara da senhora, coitada, fascista. A senhora estava lá para a inauguração do museu, fascista. E quando nós saímos, eu e minha mulher, alguém me identificou. E aí gritou o meu nome, me xingou. A sorte é que o carro estava próximo. Aí nós entramos no carro, mas cercaram o carro, chutaram o carro, bateram no vidro e não deixavam ele sair. E era complicado porque você avançar com o carro podia machucar alguém. Né? Até que a polícia chegou e dispersou o grupo. E foi. É um efeito colateral dessa onda de agressividade que está havendo no país. A blogueira cubana, Ione Santos, é um exemplo disso, né, do que aconteceu no Brasil. Tem um outro episódio, eu não me lembro agora, também em relação a isso que aconteceu com você, de cercarem automóvel, uma coisa dessas, não, né? Não, essa foi a primeira. E última, esperemos. Foi até interessante, porque eu tinha dado uma entrevista para o Ednei, por causa do livro também, e ele me perguntou exatamente isso. Você já foi alguma vez agredido ou ameaçado e tal? Eu digo, não, nunca. Ando tranquilamente por aí, só por internet. A internet é uma coisa horrorosa, né? As pessoas sem precisar se identificar, eles soltam todos os seus instintos, né? Instintos mais primitivos, como dizia eu. Perfeito. Mas aí aconteceu isso, que realmente agora, as frases da senhora que vem vindo, fascista! E ela, não, é Louis Vuitton. Merval, muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo livro, daqui a pouco a gente vai.